Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês viram essa aula. Eu me chamo Taislan, sou do 6º período de Matemática da Universidade Federal de Rondônia e hoje vou conduzi-los para essa segunda aula de função quadrática, ou função do segundo grau. Deixa eu só iniciar a apresentação aqui rapidamente. Espero que esteja tudo ok com essa apresentação. Acho que está certo. Tá, pessoal. Então, hoje nós vamos para a segunda aula de função quadrática. Como falei, meu nome é Taislan. O que a gente já viu na função quadrática? A gente já viu que função quadrática é toda função que tem esse formato aqui. F de x, ou y, tá? A gente poderia ter aqui y, por exemplo. Isso não descaracteriza uma função de segundo grau. A gente pode falar tanto f de x quanto y. Ela poderia estar nesse formato aqui, por exemplo. Y igual a x ao quadrado, mais bx mais c. O nosso a vai estar sempre acompanhado do x ao quadrado, nosso b do x, e o nosso c é uma constante, ele está ali sozinho, o nosso c é livre, nosso c não tem apego com ninguém. Nós também vimos que a gente pode calcular o delta, né, da nossa função do segundo grau. O nosso delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Reparem que esse nosso b, esse nosso a e o nosso c são os valores que estão aqui, esses nossos números reais aqui nesse caso. E a gente também pode calcular as raízes, né? O nosso x', x2 linhas, x1, x2. Isso a gente calcula através da fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Esse nosso mais ou menos aqui varia, né? A gente precisa primeiro calcular com esse delta positivo, depois com esse delta negativo, com essa raiz de delta, no caso, sobre 2 vezes a. O que eu queria falar um pouco mais hoje é sobre o gráfico da função, o que vem aqui embaixo. Eu estou passando assim e não apresentando o slide porque eu estou com medo de não estar apresentando, tá? Eu tive esse probleminha mais cedo. E aí, pessoal, eu queria entrar mais na parte de gráfico da função. Parece que tem 2 acentos aqui, tá? Mas eu acho que não tem, não. É só a fonte mesmo. Para o gráfico da função, a gente precisa observar algumas coisas. A gente precisa observar o valor do nosso ponto C. A gente precisa achar o nosso x' e x2 linhas, que são esses dois aqui, do nosso menos b mais menos raiz de delta sobre 2 vezes a, e o nosso x e y do vértice. Antes de a gente ir para essa parte de x e y do vértice, a gente precisa ver aqui que o que determina a concavidade do nosso gráfico, da função quadrática, é o nosso a, o valor que está ali acompanhado do x ao quadrado. Se esse a ele é positivo, a gente tem aí um gráfico feliz, sorridente, côncavo para cima. Se esse nosso a é negativo, a gente tem um gráfico côncavo para baixo. Deixa eu abrir aqui o Python rapidamente, só para mostrar isso para vocês. Apresentando ainda. Tá certo. Então, se o nosso a é positivo, o nosso gráfico ele vai ter esse formato aqui, côncavo para cima, um gráfico feliz. E se o nosso a é negativo, a gente tem um gráfico triste, côncavo para baixo. Então é importante a gente observar o sinal aí que acompanha o nosso A. Dito isto, vamos ver um pouco do nosso x e y do vértice. Pessoal, a gente precisa calcular esse x e y do vértice para a gente colocar no nosso gráfico. Para isso, a gente também tem fórmulas com os valores que a gente já achou ali no nosso delta, já achou no nosso x', x2 linhas. O nosso x do vértice ele é menos b sobre 2 vezes a, e o nosso y do vértice menos delta sobre 4 vezes a. Ou seja, o nosso a, então, para essa nossa função, ele é muito importante. Então, pessoal, aqui a gente tem nosso primeiro exemplo, apenas construção de gráfico. Ele diz, construa o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos levar isso aqui para o Paint. É o que a gente tinha feito. Vamos levar essa parte aqui. Então, aqui, pessoal, a gente tem x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai calcular o nosso delta. Eu vou tentar fazer isso aqui da melhor forma possível, tá? Mas eu não garanto nada.
delta é igual b ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, que fica 25, né? Já vamos colocar aqui nosso 25 direto. Isso aqui que é tabuada básica, a gente já vai adiantando. Menos 4, que é da nossa fórmula, vezes A, que é 1, vezes 6. Então, aqui a gente fica que delta é igual a 25 Pessoal, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Então, delta é igual a menos 25 menos 24. Já podemos deduzir aqui que o nosso delta, fazendo essa conta aqui super difícil, que o nosso delta é igual a 1. Vamos até destacar isso aqui, que é informação preciosa, tá? Já calculamos o nosso delta, então, delta é igual a 1. Próximo passo, x' e x duas linhas. Vou descer aqui um pouquinho, tá? X' é igual a menos b. Vamos colocar aqui o valor de b. O nosso valor de b aqui é 5. Aqui a gente já tem menos 5, com o menos 5 do b, então a gente fica com mais 5. Mais a raiz quadrada do nosso delta, que é 1. Então a gente fica aqui que 1 ao quadrado é igual a 1. Sobre 2 vezes a. O nosso a, ele é 1. Então aqui a gente fica com 1. Isso aqui nos dá uma divisão, né? 6 dividido por 2 igual a 3. X do vértice 1, nosso x do vértice não, nosso x1 encontrado, vamos para o x2. Que é menos 5. Menos 1. Sobre 2 vezes 1, a gente pode até colocar 2 aqui. Menos 5 não, hein, pessoal? Mais 5. A gente tem menos 5 aqui, mas a gente também tem menos na nossa fórmula menos b. Então, a gente fica com mais 5 menos 1. Dividido por 2, isso aqui nos dá 4. Pessoal, o gráfico eu vou montar aqui no GeoGebra, tá? Vamos pegando agora as informações que a gente tem já. A gente, então, tem aqui no nosso gráfico, vai ter um ponto no 3, e um ponto no 4, é isso mesmo? Não, um ponto no... Aqui a gente fica com 4 dividido por 2, não é? 4 dividido por 2, que é igual a 2. Fiz a conta incompleta aqui. Então, a gente tem aqui os pontos 3 e 2. O nosso C, como a gente viu aqui no slide, aqui, o valor do ponto C, que nesse caso aqui é 6, ele vai tocar o nosso eixo Y, tá? Então, a gente tem um 6 positivo aqui no eixo Y. Ops, eixo Y aqui. O que é que está faltando para a gente? O nosso X e Y do vértice. A gente já sabe que esse gráfico aqui, ele vai estar feliz, né, sorrindo, porque ele é um gráfico positivo. Ele é um gráfico côncavo para cima, ele é positivíssimo, ele é cheio de energia, um gráfico feliz. Isso tudo porque o nosso A é positivo. O que está faltando para a gente? Nosso X do vértice e Y do vértice. X do vértice menos B sobre 2 vezes A, Y do vértice menos delta sobre 4A. A gente vem para cá agora. Acho que dá para fazer aqui embaixo, né? Menos B, x do vértice, é igual a menos B. Nosso B é menos 5, né? Eu escrevo com 5 sobre 2 vezes A. Nosso A é 1, né? Vamos colocar ele aqui já. Aqui a gente fica que x do vértice é igual a 2,5 ou 5 sobre 2. Eu acho que 2,5 é mais fácil a gente observar no gráfico, porque a gente sabe que ele está aqui
exatamente entre o 2 e o 3. Vamos colocar esse ponto aqui, então. E agora falta para a gente o y do vértice, que é y do vértice, que é o nosso menos delta. Nosso menos delta é 1, né? Então, nosso delta é 1, então a gente já coloca aqui menos 1 sobre 4a. Nosso a também é 1. Então, a gente fica aqui com menos 1 sobre 4, ou menos 0,25. Que eu vou colocar aqui. Voltando aqui para o nosso gráfico, então, a gente tem menos 0,25 no y, ele vai ficar aqui, ó. Mais ou menos. E agora vamos... Só que a gente não vai ligar esse ponto aqui, tá? A gente precisa ligar o nosso x do vértice e y do vértice, para a gente ter um ponto aqui. Assim. Ficou meio torto, mas é porque eu não fiz com a régua, né, nem nada. Mas quando a gente traçar aqui o nosso gráfico, a gente já sabe que ele vai tocar aqui no C, daqui do C ele vai tocar no D, vai tocar aqui no nosso encontro dos pontos e vai subir para o A. Nossa fórmula, eu vou digitar ela aqui para a gente conseguir visualizar esse gráfico. F de x é igual a x ao quadrado. Aí a gente tem menos 5x mais 6. Menos 5x mais 6. Olha aqui, pessoal, nosso gráfico. Tocou no ponto 6, tocou no ponto 2, tocou nesse ponto aqui, que não está muito bom, né? Deixa eu tentar corrigir ele. Aqui. Tocou o nosso ponto menos 0,25 e 2,5 e subiu e foi lá para o infinito, gente. Se a gente for olhar aqui, ó, essas retas elas nunca vão se encontrar, né? A gente pode ver que cada uma está indo em direção. Olha só, não sei para onde elas foram, mas também não importa para a gente. O que importa é que o nosso gráfico aqui deu certo. Então é assim que a gente calcula o gráfico. Retomando aqui para o nosso slide, o que a gente descobriu? A gente viu que para a gente achar o gráfico de uma função, primeiro a gente calcula o delta, depois x linhas, x duas linhas, a gente observa o valor do ponto C, e o valor do ponto C, a gente já pode colocar ele diretamente lá no nosso y, tá? Olhem como seria diferente se aqui no nosso y a gente tivesse, ao invés de mais 6, um menos 6. Isso muda o nosso gráfico. Deixa eu vir aqui, a gente tem mais 6 e trocar por menos 6, para a gente observar. Olha só, pessoal, agora o nosso gráfico, ele toca no menos 6 aqui embaixo. Ele sempre vai tocar aqui, no nosso ponto C, que nesse caso aqui é menos 6. A gente fez x linhas, x duas linhas, o x e y do vértice. Pessoal, essas duas fórmulas aqui são importantíssimas, tá? Aprendam elas. Eles estão super destacadas, vou colocar elas maiores aqui. E fizemos aqui um exemplo. Na próxima aula, a gente trabalha um pouco mais de exercícios, tá? Para a gente pegando prática e vendo como isso se aplica ao Enem, ao modelo de questões que o Enem tem costume de trabalhar. E é isso, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Tenham um bom dia.